E aí galera, beleza? Esse é o canal Império Científico e eu sou o Shark aqui. E hoje nós teremos mais uma videoaula do canal, ou melhor, duas videoaulas do canal. E essa aqui estará abordando os aspectos da iniciação esportiva. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal ou se é a sua primeira vez aqui, se inscreva. Assine o sininho que vai estar embaixo em algum lugar aqui para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo. Curta o vídeo se você gostar, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, todo mundo. Até com quem você não gostar, você compartilha, tá? Siga o canal nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do vídeo, junto com as referências bibliográficas também. Agora, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e esta é mais uma aula para os alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando os aspectos da iniciação esportiva. Diferenciando alguns conceitos. Aqui nós temos os conceitos de inato e adquirido. O inato, como foi mencionado na aula passada, são aquelas características genéticas e biológicas que você vai herdar dos seus pais. Então, são aquelas capacidades motoras que não tem como você adquiri-las. Você terá as mesmas por causa da sua genética e composição biológica. O adquirido são aquelas habilidades que você vai adquirir ao longo da sua vida. Então, são estímulos externos que vão poder aprimorar suas capacidades físicas, como também desenvolver novas habilidades, como nadar, por exemplo, andar, correr, que são habilidades adquiridas com o seu treinamento ao longo da vida. Aqui nós temos uma fita de DNA para exemplificar que o inato depende da sua genética e o adquirido, aqui nós temos a habilidade aqui de jogar futebol, por exemplo, que teríamos aqui esse jogador perna de pau. Voltando aqui, uma coisa muito importante que no adquirido, que eu coloquei a imagem do perna de pau, significa o seguinte: vamos imaginar os filhos do Cristiano Ronaldo. Só por eles serem filhos do Cristiano Ronaldo não quer dizer que eles serão astros do futebol. Talvez eles sejam pernas de pau com futebol, mas às vezes eles vão ter outras habilidades que eles vão adquirir ao longo da vida, que eles vão conseguir se tornarem experts naquela habilidade. Por exemplo, canto. Talvez algum dos filhos deles vai resolver virar cantor e não jogador de futebol devido à sua habilidade e as capacidades que nasceram com eles. Aspectos biológicos no esporte. Existem dois conceitos básicos na iniciação esportiva, que é o conceito de crescimento e maturação, que são bem próximos aqui no entendimento, e eles devem ser respeitados durante a iniciação esportiva ou qualquer treinamento. Nesse caso nós temos o crescimento, que o crescimento nada mais é do que o aumento no tamanho dos tecidos de um organismo. E esse aumento de tamanho pode ser por meio de hipertrofia ou hiperplasia. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre esses dois conceitos. E a maturação é aquela fase do desenvolvimento de um organismo, em que ele nasce, vai crescer, chegar no momento de reprodução ao longo da vida, até chegar ao final, lá na sua idade idosa, próximo a vir a falecer. Então, aquele período de desenvolvimento reprodutivo de um organismo. Nesse caso da maturação, nós podemos usar como exemplo o caso dos adolescentes quando chegam à puberdade, começam a ter aquelas alterações mais significativas em seus organismos. Então, aqui na imagem abaixo, nós podemos ver uma linha de crescimento em que o tamanho do corpo, do organismo e seus órgãos estão crescendo, estão passando por aquele processo de hipertrofia ou hiperplasia.
E também podemos ver uma linha cronológica aqui no desenvolvimento da idade maturacional. Então, ou seja, cresceram, chegaram na fase reprodutiva, viraram pais ou mães, por exemplo, e envelheceram. Esse é o processo maturacional. Uma dica que eu falo para vocês, para poderem dar uma olhada nas outras playlists, principalmente na de crescimento humano, crescimento e desenvolvimento humano, que aborda de uma forma mais detalhada esses termos. Hiperplasia e hipertrofia. A diferença entre os dois é o seguinte: a hiperplasia é aquele aumento de tamanho de um tecido ou órgão em que o número de células vai ser alterado. Então, ou seja, aquele crescimento anormal daquela determinada parte do organismo. Vamos supor que esta imagem aqui ao lado seja um tecido muscular. Nesse caso aqui é um tecido muscular normal que tem um número padrão de células que ele deveria ter. Aqui seria um crescimento anormal dele, onde que ele aumentou de tamanho, o número de células para formar esse tecido aumentou também. No caso da hipertrofia, acontece o contrário. A hipertrofia ela consiste no aumento do volume e do tamanho daquelas células, mas o número de células continua o mesmo. O exemplo aqui da hipertrofia, nós podemos ver o exemplo mais básico, seria no treinamento resistido, por exemplo. Aqui nós temos um indivíduo não treinado, com a sua musculatura em tamanho reduzido, vamos dizer assim. Quando ele passa por uma fase de treinamento, os músculos aumentaram seu volume. Não quer dizer que aumentaram o número de células. Nesse exemplo aqui de hiperplasia, nós temos um exemplo comum, mais comum no cotidiano, que é a hiperplasia gengival, onde que tem um aumento do tecido da gengiva, que às vezes precisa de ter uma intervenção do cirurgião dentista para poder fazer a redução daquele tecido. Tá bom? Princípios pedagógicos do esporte. Aqui ao lado da imagem nós temos o João Batista Freire, que é um grande estudioso da educação física escolar. Ele é uma grande referência. E ele, devido aos seus estudos, ele determinou 4 princípios básicos da pedagogia do esporte. O primeiro deles é sendo ensinar o esporte para todos. Esse caso aqui é você ensinar o esporte para qualquer público, independente da sua condição, gênero ou crença. Você não poder fazer distinções entre os indivíduos. Lembrando, como ele é um ícone da educação física escolar, isso aqui é bem plausível, porque a educação física escolar ela não exclui. Ela busca sempre incluir indivíduos, ensinar, ao contrário do que acontece com o esporte de rendimento, que ele é excludente, então, ou seja, ele quer sempre os melhores dos melhores. Segundo tópico é ensinar bem o esporte para todos. Significa que você tem que garantir a participação de todo mundo e conseguir que esses indivíduos consigam evoluir durante o processo de aprendizado. Então, eles têm que evoluírem, além de garantir a participação. No segundo momento, temos os outros conceitos, que o próximo agora, o terceiro, é ensinar mais do que o esporte para todos. O quesito de ensinar o esporte mais do que o esporte significa que você vai formar cidadãos, você vai trabalhar determinados valores que são aceitáveis na formação de um cidadão. Eu sempre dou sugestões de filmes, e esse aqui que eu vou citar agora é um dos que eu mais recomendo vocês assistirem. É o Curt Carter Treinando para a Vida, onde que ele tenta ensinar uma formação de cidadania mínima para os seus atletas, mostrando para eles que antes de atletas escolares eles são alunos e que eles precisam de ter boas notas, boa formação para que eles possam entrar na universidade e se tornarem pessoas melhores, garantirem uma profissão, entre outros fatores. E por último nós temos ensinar a gostar de esporte.
Então, ou seja, você tem que buscar incentivar com que essa pessoa, esse indivíduo, ele goste de fazer a prática esportiva ou de atividade física mesmo, ao longo da sua vida. Por exemplo, às vezes a pessoa é atleta durante a juventude, mas durante a idade adulta, por N fatores que pode acontecer, ele abandona essa prática. E quanto mais ele gostar de praticar esportes ou atividade física, maior a chance dele de permanecer nas atividades ou de retornar no futuro. Aqui nós temos aqui a imagem Esporte e Cidadania para Todos, enfatizando o terceiro tópico, e a permanência no esporte, que aqui nós temos inclusão também das pessoas. Temos indivíduos de diferentes aspectos físicos e étnicos aqui nessa imagem. Então, e de idades diferentes também, a princípio. Então, incentivar que essas pessoas passem a gostar, permaneçam e sejam incluídas no esporte. Princípios e objetivos da iniciação esportiva. Aqui nós temos alguns conceitos, alguns tópicos que vamos iniciar pela genética. Ela não é um fator determinante, ela pode influenciar na sua facilidade ou não de praticar determinada atividade física ou esportiva, mas ela não vai ser determinante, ela não pode ser determinante no caso de inclusão. Aqui na imagem, por exemplo, nós temos, na primeira imagem, um grupo de capoeiristas. E neles nós temos homens e uma mulher aqui. Então, ou seja, a característica genética dessas pessoas não influencia na prática. Pode influenciar no nível de desenvolvimento. Porque para algumas atividades esportivas, algumas modalidades, determinada formação genética vai influenciar no seu desempenho ao longo da vida com o treinamento. Mas não é um determinante para que você pratique aquela atividade. Outro tópico seria os aspectos culturais. E eles realmente influenciam na prática esportiva, porque aqui nós temos duas modalidades diferentes de luta. Acima nós temos a capoeira, que é uma luta tradicionalmente brasileira, e aqui na imagem abaixo nós temos uma luta chinesa, que é um dos estilos de Kung Fu. Então, até fora o regionalismo que vai influenciar em qual tipo de luta ou qual tipo de modalidade esportiva vai ser desenvolvida, nós podemos ver que o estilo de prática é diferente. Enquanto a capoeira você utiliza instrumentos musicais e normalmente se pratica em roda, o Kung Fu você normalmente faz o treinamento da prática em filas. Aqui, provavelmente pode ser que o Kung Fu, devido à história da China, tenha sido desenvolvido, às vezes não todos os estilos, mas alguns para prática militar, já que a China foi uma região com vários conflitos. Não posso afirmar isso porque eu não tenho tanto conhecimento do Kung Fu. É apenas uma hipótese. Outro tópico são, eu disse lá atrás, diferenças biológicas e fase de desenvolvimento. Elas têm que ser respeitadas e características genéticas elas vão influenciar no desempenho da atividade, não em sua prática. E esse período de maturação e crescimento eles têm que ser respeitados, porque senão nós vamos cair no caso da especialização precoce, que seria um treinamento em faixa etárias que não correspondem à faixa etária daquele indivíduo e que não vão seguir um planejamento correto. A prática deve ser pautada em diversos campos dos saberes da educação física. Então, relembrando, a educação física é uma ciência da saúde que trabalha diretamente com o corpo humano. Então, nós devemos pegar conhecimentos inerentes a essa ciência ou de ciências que se interligam com ela, ciências afins, e aplicar de forma correta no uso das técnicas e planejamento de atividades. A utilização de recursos didáticos também auxilia no aprendizado e ensinamento de uma determinada modalidade esportiva. Aqui nas imagens, para dar enfatizada principalmente no campo científico dos saberes da educação física,
nós temos duas imagens, a imagem de um maratonista e a imagem de um velocista. Então são ambos atletas do atletismo, porém em práticas diferentes, em modalidades diferentes. Enquanto o corredor de maratona ele precisa de ter um nível maior de resistência aeróbica, o atleta de corrida rápida precisa de ter explosão, ele precisa ter mais força do que resistência. Então, a partir de conhecimentos científicos, eu consigo traçar um perfil de atleta para tentar direcioná-lo para a modalidade que ele mais irá desempenhar, mais irá encaixar. Lembrando que isso, que eu estou dando esse exemplo agora, é voltado muito para o alto rendimento, para rendimento esportivo, desempenho. Na questão de inclusão, não. Você inclui todas as pessoas em todas as modalidades em que elas quiserem participar. Outro exemplo que eu vou dar aqui, usando as mesmas imagens, é o seguinte. Esse corredor de 100 metros, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja uma corrida de 100 metros, que esse velocista, ele com certeza vai conseguir participar de uma maratona, e o maratonista com certeza vai conseguir participar de uma corrida rápida. A diferença vai estar no desempenho e na performance dos dois na atividade oposta. Então, ou seja, esse maratonista ele nunca vai ter um desempenho tão alto na corrida rápida quanto ele tem na corrida de resistência e vice-versa, para o caso do velocista. Pilares da iniciação esportiva. Um dos pilares mais importantes da iniciação esportiva é a educação. Então, aqui de acordo com Aranha, processo de criação de novos conhecimentos é a ruptura com antigas tradições e não a mera transmissão de informações passadas. Isso aqui significa, por exemplo, que a ciência sempre evolui. A educação física como uma ciência da saúde ligada ao aspecto esportivo e ao corpo humano, ela não pode ficar presa a conceitos antigos que em alguns casos eles podem ter entrado em desuso, como por exemplo os métodos tecnicistas, que ele focava muito naquela formação de atletas sem preocupar com a inclusão dos mesmos e sempre preocupar com a transmissão da informação, com o conhecimento que aquele aluno vai receber de você. Aí aqui embaixo nós temos uma outra citação que é do Freire, continuando, João Batista Freire, que é o processo de criar possibilidades para a produção e construção do conhecimento. Isso aqui é uma linha muito defendida por Paulo Freire também, que é o patrono da educação brasileira e é um ícone da educação reconhecido no mundo inteiro. Ele defendia a construção do conhecimento em contraposição à educação bancária. Que a educação bancária é aquela em que o aluno sempre vai receber conhecimento, não questiona, e que o professor é o detentor de toda aquela informação. Atualmente, no mundo que vivemos, a gente sabe que esse método de ensino ele não procede, pois todas as pessoas têm condições de receber um volume gigantesco de informações diariamente. Concordo que existem algumas desigualdades e que dificultam ou não o acesso a essa informação, mas de um modo geral a população tem como receber um grande número de informações. Então, nesse caso, o professor ele vai ser um mediador desse conhecimento. Ele vai fazer com que aquelas informações que o aluno recebeu ao longo do tempo ou naquele momento mais recente também sejam filtradas, sejam interpretadas, vendo se utilizando um filtro para ver se ela vai ser uma informação pertinente ou não, ou como foi que ele conseguiu aquela informação e de que forma ele conseguiu. Então você vai ser um gestor desse conhecimento, você vai mediar o conhecimento do aluno. Então, ao mesmo tempo que você ensina, você aprende. E nós temos também a pedagogia, que ela é a ciência responsável na sistematização da prática educativa. O que é isso? É aquela ciência que vai pautar as diretrizes do planejamento,
da construção de métodos, avaliações para saber se você vai ou não chegar naquele determinado objetivo, se você irá bater aquela meta ou não, com uma menor desgaste possível para aquele aluno, para aquela pessoa que está aprendendo. Porque não adianta você ficar martelando, igual eu disse anteriormente, técnicas antigas que caíram por terra já caíram em desuso por causa de novas descobertas, e você não atualiza seus conhecimentos e quer aplicar aquele conhecimento arcaico às vezes em cima de um aluno que não aprende da mesma forma que você aprendeu devido ao mundo moderno. Então, lembrem, a pedagogia é a forma de sistematizar o método de ensino, baseado em planejamentos, objetivos e metodologias de avaliação. Aqui nas imagens temos algumas sugestões de livros de pedagogia do esporte, para que vocês, caso tenham interesse de aprofundar nessa área do conhecimento, é uma boa oportunidade. Qual a diferença entre técnica esportiva e tática? Eu acho que eu já mencionei isso em outros vídeos, mas de forma bem resumida, a técnica esportiva é aquele movimento cultural do esporte, aquele gesto técnico, que ao longo do tempo foi uma forma que descobriram que ele tem um desempenho melhor. Aqui nós temos o levantamento, o toque de voleio do voleibol. Então aqui nós temos o gesto técnico desse atleta, do posicionamento que ele vai realizar por baixo da bola, a forma com que ele vai segurar nessa bola e arremessá-la, jogá-la para o outro lado da rede. No voleibol, como eu disse, que é um gesto técnico que vai facilitar e dinamizar a execução desse movimento. Só que, por exemplo, crianças, é comum vocês verem elas darem tapas na bola. É uma falta isso no vôlei? Não. Mas é um movimento com a qualidade igual tem que ter? Também não. Então, ou seja, um gesto, como eu disse, cultural do esporte. Ele não pode realizar uma condução de bola, mas ele pode dar um tapa naquela bola e fazer com que ela atravesse sua rede, caso ela não consiga fazer esse movimento. Entenderam? Ou levantar a bola para o seu colega de equipe. Aqui nós temos a outra parte do toque, que é o ângulo de visão, forma com que você segura essa bola e como ela se encaixa em sua mão. Então isso é o gesto técnico dessa modalidade. No basquete, por exemplo, seria a forma de arremesso, tendo aquele movimento de punho ao final do arremesso, o punho ficando voltado para baixo, entendeu? Isso são gestos técnicos. Já a tática esportiva, ela é a estratégia durante uma partida. Qual vai ser a estratégia do técnico ou da equipe para que possa vencer o seu adversário? Aqui nós temos o exemplo do sistema 5-1 do voleibol. Então nós temos aqui um levantador que vai fazer infiltração para que possa utilizar mais posições dentro da quadra naquele momento, ter um levantador específico para realizar aquela função. Então, ou seja, são os caminhos que o técnico ou a equipe vão definirem para chegar ao objetivo de vencer o seu adversário. Isso é a tática. Se for levar para o futebol, por exemplo, seria esquemas táticos, 4-3-3, 3-5-2 e por aí vai. Ou como vai ser a forma de marcação. Eu vou marcar aquele adversário no basquete, por exemplo, marcação por zona, marcação individual, marcação sob pressão, entendeu? Isso é aspecto tático. Lembra, aspecto técnico é cultural daquela habilidade. Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Essas são algumas das referências utilizadas para fazer o vídeo. Caso vocês queiram aprofundar na área, acesse as referências utilizadas. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui e até a próxima. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
Como eu disse, as referências estão aqui embaixo, caso vocês queiram aprofundar no tema voltado para a iniciação esportiva. E no mais, aquele beijo e até o próximo vídeo.